Estimados irmãos e irmãs, louvamos e agradecemos a Deus por mais um dia que Ele nos concede, dia 10 de setembro de 2025. Antes da nossa meditação, leamos o Salmo 100, os versículos de 3 a 5. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai eterno, estamos imensamente gratos por termos a bênção deste novo dia nas nossas vidas, porque o Teu querer em nós se manifesta no Teu amor, graça, misericórdia e paz. Agradecemos-te, ó Senhor, pela dádiva do Evangelho em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, com a mensagem de salvação e transformadora. Somos eternamente gratos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Neste dia que o Senhor nos concedeu, temos a palavra de Deus para nós meditarmos, que se encontra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Marcos capítulo 16, e vamos ler do versículo 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Palavra de salvação. Graças a Deus. Lemos o texto que nos direciona para a nossa reflexão, a nossa meditação de hoje, e temos como tema: a palavra de Deus é semente para toda a humanidade. A palavra de Deus é semente para toda a humanidade. O contexto histórico no qual Marcos escreve o seu evangelho é entre os anos 60 a 70 depois de Cristo. Nesse período, testemunhas oculares de Jesus, dentre eles os apóstolos, já tinham morrido. Marcos escreve o evangelho na fase em que entre os cristãos da comunidade havia dúvidas se realmente Jesus era o Messias e Filho de Deus. Ele traz certeza de que Jesus é o Messias e Filho de Deus. Ele faz a ligação com Gênesis, que é princípio, e o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1, versículo 1. Com Jesus, a humanidade renasce em Deus Criador. No capítulo 15, 39, encontramos o centurião a afirmar diante da crucificação e morte de Jesus o seguinte: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos 15, 39. Ainda no texto vemos o convite de Jesus, que consiste em anunciar o Evangelho e batizar a todos. Quem cresce no anúncio poderia expulsar demônios, falar novas línguas, beber veneno e não morrer, e curar doentes. A primeira geração de discípulos era capaz de realizar tais proezas. A segunda geração deveria
se basear nesta fé testemunhada e seguir adiante para destruir o poder de Satanás e vencer a morte. Ir e pregar o Evangelho é uma ordem que Jesus deu a todos seus seguidores. Existem muitas formas de pregar o Evangelho, mas a mensagem principal não muda. A ordem de Jesus de ir pregar é chamada de a Grande Comissão. Jesus mandou pregar o Evangelho a todas as pessoas do mundo. Marcos 16, 15. A comissão é um mandato para anunciar as boas novas a todo o mundo e a toda criatura. Vimos que a preocupação da mensagem de Marcos é devolver a esperança aos cristãos de que Jesus Cristo é o Messias e Filho de Deus, o que foi ungido por Deus para salvar o mundo do pecado. Esta palavra é a semente para toda a humanidade. É a semente dada aos discípulos e a todos os que creem. Existem membros que entram na igreja e saem e nunca estão prontos para alguma atividade. Ainda existem outros que nascem depois membros da igreja. Quando se tornam adultos, abandonam a fé, a semente que receberam deles. Ainda existem aqueles que só observam e outros não permitem que os outros se integrem. Outros não obedecem e não aceitam a disciplina. A preocupação com a transmissão da palavra está no segundo plano para estes membros que mencionamos. Ao refletir sobre a urgência e imperativo da Grande Comissão, somos desafiados a considerar o contexto das sociedades hoje em constante transformações, as mudanças nas dinâmicas familiares, avanços tecnológicos e as rápidas mudanças nas normas culturais destacam a relevância contínua do mandato de Cristo. Por isso, cada cristão veja a missão não como uma obrigação, mas como uma honra. Ao nos envolvermos na Grande Comissão, experimentaremos a alegria de ver vidas transformadas, comunidades restauradas e o nome de Jesus glorificado em lugares onde ele ainda não foi conhecido. A igreja fortalecida pela convicção de sua responsabilidade na execução do mandato de Cristo, avançando com coragem, confiança e amor, sabendo que o Senhor da colheita está conosco em cada passo da caminhada. As boas novas de Jesus Cristo terão efeitos em duas classes de pessoas, conforme lemos o texto em Marcos 16, crentes e não crentes. O texto nos diz que os crentes serão salvos do pecado, mas os não crentes serão condenados por causa do seu pecado. Marcos 16, 16. Sejas tu, irmão, irmã, o que lança a semente ao mundo através de animar os outros com orações, salmos e hinos e canções espirituais. Cantar de todo o coração ao Senhor, conforme lemos em Efésios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Influenciar com o Evangelho de Cristo sua família, vizinhos e amigos com amor, assim como o centurião Cornélio, conforme lemos em Atos, capítulo 10, versículo 2. Viver o Evangelho no dia a dia e obediência à palavra de Deus como forma de honrar a Deus. Aquele que guarda os mandamentos, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Assim disse Jesus, e confirmamos no Evangelho de João, capítulo
14, versículo 21. Ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia nos confirma isso. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço na verdade que Deus não faz distinção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Atos, capítulo 10, versículos 34, 35. Estimado irmão e irmã, a palavra de Deus é a semente para toda a humanidade. Tenha coragem de ser aquela que lança a semente para toda a humanidade, de hoje em diante. Amém.